Bom dia, eu me chamo Luiz Henrique e eu irei falar um pouco sobre a Contra-Reforma. A Contra-Reforma foi o esforço da Igreja Católica para barrar o protestantismo e seu avanço pela Europa. No entanto, alguns historiadores apontam que já existia de modo embrionário uma reforma na Igreja conduzida desde o final do século XV, com Francisco de Cisneros, da Espanha, sendo um caso. Da Espanha também veio Inácio de Loyola, o fundador da Campanha de Jesus, mais conhecida aqui como Ordem Jesuíta. Alguns historiadores entendem os jesuítas como uma reação católica contra o protestantismo. Essa interpretação foi feita porque os jesuítas acreditavam na difusão do catolicismo pelo mundo por meio das missões de catequese. Historiadores não entendem a fundação da Ordem dos Jesuítas em 1535 como um acontecimento inserido em uma relação de causa e efeito, com a causa sendo a Reforma Protestante. Mas eles concordam que seus representantes cumpriram um papel fundamental no fortalecimento da Igreja Católica a partir da segunda metade do século XVI, pois espalharam o catolicismo pelo mundo. Uma das medidas tomadas para a reforma do clero católico foi a criação de seminários que garantiram uma melhor forma dos sacerdotes. Por meio dessa decisão, foi definido que padres deveriam estudar em seminários e que seu sacerdócio só poderia iniciar-se após completarem 25 anos. Além disso, medidas mais enérgicas foram tomadas, pois o Papa Paulo III, em 1542, deu início à Inquisição Romana, uma das respostas de Roma ao crescimento do protestantismo. A Inquisição era uma instituição que promovia a perseguições ao hereges e sua atuação foi muito forte entre os séculos XIV e século XII, perdendo um pouco de sua força durante o século XV. Por meio do Papa Paulo III, a Inquisição ganhou força novamente e foi utilizada como forma de silenciar aqueles que não professavam o catolicismo. No século XVI, na Europa Central, foi iniciado um movimento de renovação da Igreja Cristã, denominado Reforma Protestante. Já no final da Idade Média, vários fatores contribuíram para que isso ocorresse: a formação dos Estados nacionais ou as modernas nações europeias, com toda a descentralização política e com os príncipes limitando a autoridade do imperador e com forte tensão entre o Estado e a Igreja. Após o surgimento do protestantismo, em 1517, houve a reação chamada de Contra-Reforma, um esforço teológico, político e militar da Igreja Romana para se reorganizar e também confrontar o protestantismo que se espalharia pela Europa toda. Houve guerras e muitos conflitos entre católicos e protestantes por décadas, até com Guerra dos 30 Anos, envolvendo metade da Europa, e só terminando com a paz de Westfalia em 1648, que encerrou o período da Reforma e desmarcou os territórios e fronteiras políticas e religiosas das duas vertentes do cristianismo. No século XVI, quando ocorreu essa Contra-Reforma, ou também chamada de a Reforma Católica, o catolicismo fez um esforço inteligente para responder às críticas dos protestantes e demais grupos opositores. Na Espanha, houve movimentos ministros como o da teóloga e primeira doutora da Igreja, Teresa de Ávila, e do João da Cruz. Com sua espiritualidade mística, com Inácio de Loyola, 1491-1556, deu-se a criação da Companhia de Jesus, os jesuítas, que objetivamente expande e fortalece o catolicismo e supranda o protestantismo
Desse modo, as ordens franciscanas, dominicanas e jesuítas foram muito importantes para a reação católica e realizaram grandes obras missionárias nesse período no Oriente e nas Américas. A Contra-Reforma ficou marcada pela realização do Concílio de Trento, entre 1545 e 1563, com algumas séries de sessões, e que foi muito eficaz para a reforma católica. Seus efeitos foram violentos e determinantes para a rejeição explícita ao protestantismo, a oficialização do tomismo, de São Tomás de Aquino e da Vulgata, que é a versão latina da Bíblia, a condenação de livros apócrifos ou deuterocanônicos, a divulgação de uma lista de livros proibidos, o Index Librorum Prohibitorum de 1559 e a Inquisição. A Contra-Reforma foi a resposta da Igreja Católica no século XVI e XVII, quando o catolicismo tomou medidas para sua reorganização, para reviver a fé e a disciplina religiosa. Suas ferramentas mais eficazes foram o Catecismo de Trento, a Inscrição ou Santo Ofício, o êntice dos livros públicos para a reconquista de territórios que o catolicismo havia perdido para os protestantes.